Olá pessoal, bem-vindos ao Revirando do Avesso, um podcast do Terraço da Gente. Se você não me conhece ainda, meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou a idealizadora e criadora do Revirando do Avesso e do Terraço da Gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Terraço da Gente, vão ao nosso site no www.terracodagente.com.br e também visite e nos sigam em nossas redes sociais no @terracodagente. Nós estamos no Instagram e no Facebook. No episódio de hoje, nós convidamos o professor universitário Marcos Rego para falar sobre a capacidade civil da criança e do adolescente. Marcos Rego é mestre em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá, é professor da Uniswan e da Emerge e de cursos preparatórios para concurso. Marcos, inicialmente eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite para falar aqui hoje sobre a capacidade civil da criança e do adolescente. E é bom lembrar que a capacidade civil ela está relacionada com o exercício de direitos da criança e do adolescente. Então, é relevante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente conheça também a legislação sobre essa questão. E você também acabou de publicar um livro, que é A Voz da Criança e do Adolescente entre a Incapacidade Civil e a Autonomia Progressiva. Então, eu vou começar exatamente por aí, e já vou começar com as perguntas, tá? Vou rapidinho para as perguntas. O que fez você escolher esse tema para a sua dissertação de mestrado? E qual a problemática que você encontrou? Né? Fale um pouco sobre a importância desse tema. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, claro. Bom, primeiro, agradecer o convite aí, pela oportunidade que você me deu de colocar, né? Eu trouxe até o livro, trouxe aqui para as pessoas, né, verem. Que bom, O livro, como você mesma falou, ele é produto da minha dissertação de mestrado, não é a dissertação toda, na verdade ela foi um pouco mais elaborada agora no livro, né? Eu acrescentei ali alguns capítulos que foram importantes, algumas questõezinhas pequenas também, que foram importantes, foram inclusive apontadas lá na banca de dissertação. E aí, entrando no tema específico, como você falou, qual é a importância desse tema? Veja, todos nós fomos crianças um dia. Todos nós, né? Passamos pela infância, passamos pela adolescência. E quantas vezes nós não fomos calados pelos adultos? Quantas vezes nós não quisemos alguma coisa, né, e não podemos falar porque os adultos nos calavam, né? Ou quantas vezes, ainda que nós crianças estivéssemos errados nas nossas decisões, nas nossas escolhas, quantas vezes nós estávamos certos e os adultos nos calaram? Olha que interessante isso, né? Por que não levar em consideração o que a gente fala quando a gente é criança? Né? Por que as crianças não têm voz? Por que as crianças não podem ter voz? Se, afinal, elas são seres humanos como todos nós. Né? O fato de eu ser adulto não significa dizer que um dia eu não tenha sido criança, como eu já tinha falado. Então, assim, toda criança, ela é um ser humano. É um ser humano que vai amadurecer, vai atingir a sua maturidade, mas é um ser humano. Então, por que não deixar que as nossas crianças falem? Por que não deixar que as nossas crianças decidam? Por que não deixar que as nossas crianças façam certas coisas, desde que haja, obviamente, a supervisão de um adulto para que elas não entrem na chamada situação de risco ou de vulnerabilidade? Então, a importância do meu tema é essa, é discutir por que nós não damos voz às crianças e aos adolescentes. Por que isso? Né? O que está por trás disso? Qual é o fundamento, sabe, que está na nossa realidade jurídica e social, porque é importante também falar que a realidade jurídica, ela reproduz uma realidade social. Então, essa foi a grande pergunta que eu me fiz. Né? Por quê? Por que não dar voz? Entendo. Eu vou lhe fazer uma pergunta antes de fazer outras, especificamente sobre a sua tese, certo? Mas sobre o assunto. Porque você falou com a supervisão, certo? Mas aí onde estaria esse limite da supervisão? Esse é o ponto. Essa pergunta é excelente, porque é exatamente esse o ponto, né?
principalmente em relação à família, né, em relação à autoridade parental, de que forma pai e mãe ou responsáveis podem exercer a autoridade parental sobre essa criança. Porque, obviamente, nem toda criança vai saber decidir aquilo que ela quer. Isso. Então, no meu livro eu trabalho essa questão. Eu coloco a importância dessa autoridade parental, ela ser consciente para que ela dê informação para que essa criança possa decidir. E, obviamente, que a criança e o adolescente, eles vão adquirindo competências ao longo da vida. Eles vão adquirindo competências, habilidades, né? Eles vão adquirindo a chamada autonomia. Olha aí, a autonomia progressiva que está no título do livro. À medida que vão amadurecendo. Né? Exatamente, à medida que elas vão crescendo. Né? A legislação, ela fala sobre dar voz à criança e ao adolescente de acordo com a sua idade e com a sua maturidade. É óbvio que um bebê de 2 meses não tem como decidir o que ele quer da vida, né? Ou não tem como decidir se ele vai querer comer, se ele vai querer descansar. Ele vai agir ali pela própria natureza da sua condição de bebê. Mas um adolescente de 12 anos pode decidir qual é a roupa que ele quer vestir. Isso. Né? Um adolescente de 15 anos pode decidir se ele quer ficar naquele colégio, se ele está sofrendo bullying, por exemplo, se ele quiser mudar de colégio, por que não? Né? Por que não ouvir essas crianças e adolescentes que têm condições de decidir por elas mesmas? Né? E, obviamente, que se o adulto, dando a informação, consegue reconhecer que essa criança tem condição de decidir alguma coisa, ele tem que levar em consideração aquilo que essa criança ou adolescente coloca para essa decisão. Sim, pode ser muito importante em muitas ocasiões, que você até pode dar mais exemplos no decorrer da entrevista. Que é interessante essa questão dos exemplos, porque as pessoas que estão em casa acabam entendendo melhor, né? Sim, e a gente acaba trazendo o público para o tema, né? Exatamente. Em seu livro, você enfatiza o conceito sociológico de infância e adolescente como uma categoria social e intergeracional estruturada, ao invés de um conceito jurídico. Houve alguma razão especial para isso, né? Por que você escolheu dessa forma? Sim, eu escolhi exatamente para mostrar o quanto o conceito jurídico de infância e adolescente está dissociado do conceito sociológico. Ou seja, o quanto o direito está dissociado das ciências sociais, o que não é razoável, porque se o direito é uma ciência social, ele tem que trabalhar com a interdisciplinaridade, assim como as outras ciências sociais já trabalham. Né? A gente tem, quando a gente estuda direito, a gente estuda sociologia jurídica. Então, é importante para o direito trazer esses conceitos da sociologia e aplicar esses conceitos na nossa vivência jurídica. Então, veja, o conceito legal de infância e adolescência. A infância, pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a infância é um tempo cronológico, do 0 aos 12 anos incompletos. Já a adolescência é dos 12 anos completos até os 18 anos. Então, veja que é um tempo cronológico rígido. Né? Já o Código Civil estabelece que a criança e o adolescente até os 16 anos é incapaz absolutamente, olha que interessante, é uma pessoa que não pode fazer nada. Tudo tem que ser decidido pelos adultos. Já dos 16 aos 18 anos, ela teria uma incapacidade relativa. E aí, o adulto apenas assiste esse adolescente. Isso está completamente dissociado da nossa realidade social. Porque a gente vê, como eu já tinha falado, que a criança ela vai adquirindo competências e habilidades ao longo do seu crescimento, né, da sua maturidade. Então, o conceito sociológico de infância e adolescência, quando ele traz essa ideia de que não é só um tempo cronológico, mas é também um conceito de intergeração, né? Que a infância de hoje não é a infância de ontem, não é a infância de 20 anos atrás. Cada infância ela tem uma geração. E é uma geração que fica. Quantas vezes a gente escuta, mas os nossos desenhos
quando a gente era criança, eram muito melhores do que hoje, né? Olha aí esse conceito intergeracional aí de infância e adolescência, né? Então, é importante a gente trazer essa ideia de intergeração, porque a gente destaca a infância e a adolescência como categorias sociais, e não só como um conceito biopsicossocial. Entendo. Não sei se eu me fiz claro, né? Sim, sim, sim. E aí eu vou colocar também assim, você também faz uma relação do direito da criança e adolescente com o direito humano, não é isso? Você faz uma relação também. E eu vi que esse livro, nesse livro você no seu livro, né, você opta por um marco teórico da teoria geral dos direitos humanos. Então, por que você foi por esse caminho? Então, Juliana, quando a gente estuda o direito da criança e do adolescente, a gente identifica que a origem dele está no direito internacional dos direitos humanos. Quando a doutrina da proteção integral ela é criada dentro do âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança, lá da ONU, que é um tratado internacional de direitos humanos. Ele faz parte lá do Bill of Rights de Direitos Humanos, né? Bill of Human Rights, lá da ONU, né? A Carta de Direitos Humanos, melhor dizendo, junto com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, com o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos e outros tantos tratados de direitos humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança também é um tratado de direito humano. E é ali que surge essa ideia de doutrina da proteção integral, que foi aplicada pelo Brasil na sua Constituição em 88. Então, veja, o debate da convenção, ele se inicia em 78, 79, lá na ONU. Mas a convenção, ela só fica pronta em 1990. Só que esse intercurso aí dos debates da convenção acabou influenciando a nossa Constituinte em 88. Então, veja, 2 anos antes da convenção ser promulgada, o debate contaminou a nossa Constituição, que já instituiu a doutrina da proteção integral. Então, veja que há uma ligação direta entre o direito da criança e adolescente e os direitos humanos. Então, era importante eu trazer essa referência, inclusive para que eu pudesse aplicar ou tratar a questão sob o ponto de vista dos métodos dos direitos humanos, principalmente da interdisciplinaridade. Quando eu trago a sociologia para trabalhar o direito, eu estou trazendo essa interdisciplinaridade dos direitos humanos. E, além disso, eu também trago no livro a ideia de que é preciso efetivar, né, os direitos humanos precisam ser efetivados. Para que eles sejam efetivados, você precisa conscientizar o portador desse direito e também conscientizar aquele que tem o dever de garantir esses direitos, que no caso da criança e do adolescente é o Estado, a família e a sociedade, como está previsto na nossa Constituição, inclusive. Então, era importante situar esse contexto, trazer essa teoria geral dos direitos humanos para poder tratar essa questão dentro do âmbito dos direitos da criança e do adolescente também. E é interessante, né, porque tudo está, na verdade, conectado. Sim, exatamente, está tudo conectado, e é preciso trazer essa referência. Isso, outra coisa que é importante que eu acabei não falando, é que, assim, nós temos uma vinculação da criança e do adolescente no direito civil como um objeto de tutela, e não como observar a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como já prevê o direito da criança e do adolescente, como já prevê a doutrina da proteção integral. Então, o direito civil acabou ficando defasado em relação a essa ideia de direitos humanos aí, que veio com a Constituição, que veio com a Convenção sobre os Direitos da Criança. No seu livro, então você detecta uma tensão ou ambiguidade, né, na proteção, entre proteção e a liberdade do direito da criança e do adolescente. Mas você conclui que há um paradoxo. Então, explique esse paradoxo. Claro. Veja, eu estabeleci essa tensão ou ambiguidade entre proteção e liberdade como a minha hipótese. E essa hipótese ela não foi confirmada, né, porque eu descobri, na minha pesquisa, que, na verdade, havia um paradoxo. O que é esse paradoxo? A ideia de paradoxo é uma ideia de contradição, de oposição. Quando eu trago direitos de proteção
E quando eu trago direitos de liberdade, eles parecem que se contrapõem em relação à criança e adolescente. Porque, veja, ou eu protejo, ou eu dou liberdade. Né? Então, quando você vai analisar os fundamentos desses dois direitos, de proteção e de liberdade, na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, você acaba descobrindo que quem pregou os direitos de proteção tinha um fundamento filosófico que era a proteção da vulnerabilidade da criança e do adolescente. E quem pregava, a linha que pregava a liberdade, ela já pregava a ideia da autonomia progressiva. Então, isso gerava uma contradição e não uma tensão, não uma ambiguidade entre esses dois direitos, mas uma contradição intrínseca. Era preciso encontrar um fundamento que unisse os dois, que não fosse um paradoxo, entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar que nem toda criança ela está vulnerável. Ela pode ser vulnerável, mas ela não está vulnerável o tempo todo. Quando eu falo, por exemplo, sobre crimes sexuais, né, contra a dignidade da criança e do adolescente, contra a sexualidade, o estupro de vulnerável, por exemplo, eu estou falando de uma criança que está em situação de vulnerabilidade específica, certo? Então, neste caso, eu aplico, sim, direito de proteção. Mas, no dia a dia, nem toda criança está nessa situação. A gente vê, obviamente, casos, relatos o tempo todo no nosso cotidiano sobre crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E essas crianças precisam, de fato, ser protegidas. E é aí que eu vou aplicar o direito de proteção. Mas, na grande maioria, na nossa grande vivência social, são os direitos de liberdades, é a autonomia progressiva que incide. É o desenvolvimento dessa criança rumo à sua maturidade que incide. E é a observância dessa criança e adolescente dentro da sua infância e adolescência como categoria social. Como categoria social, e é preciso destacar isso, essa infância e adolescência, elas têm que valer para alguma coisa. Elas têm que importar para alguma coisa. E elas têm que ser reconhecidas pelo mundo adultocêntrico. Né? A gente precisa sair dessa posição adultocêntrica de enxergar a criança como um simples flagelo, um ser em devir, né? Um ser em construção. Não é só isso. Não é só isso. Então a gente não pode só enxergar a vulnerabilidade da criança porque ela não é vulnerável o tempo todo. Ela pode ficar, ela pode ser vulnerável e neste momento, sim, ela precisa ser protegida. Então é aí que está esse paradoxo e é aí que esse paradoxo precisa ser desconstruído. Eu voltando para a legislação, só para organizar, porque depois a gente vai falar mais, para que o pessoal que está em casa possa também entender melhor sobre a questão. Você pode fazer um paralelo sobre a legislação, né, no caso, o ECA, o Código Civil de 2002 e a Convenção dos Direitos da Criança. Pode fazer um paralelo dizendo, assim, o que cada uma diz, porque aí as pessoas vão entender melhor o que é que você está, né, para quem não é da área jurídica, para quem não é da área jurídica também acaba entendendo sobre o assunto.